Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 11 de janeiro de 2026. E vamos começar com alguns ataques que a Ucrânia efetuou com drones de longo alcance contra o território da Rússia. O relatório que nós temos por parte das defesas antiaéreas russas referem que os mesmos conseguiram identificar e destruir cerca de 30 drones ucranianos, contudo já tivemos uma explosão confirmada na cidade de Voronezh e neste caso o drone atingiu um edifício civil. Como nós sabemos, já há bastante tempo algumas fontes referiram que a Rússia estava a preparar um ataque massivo contra todo o território da Ucrânia. Para já, esse ataque não aconteceu, mas os rumores voltaram a surgir, já que na base aérea de Angels foi registada uma atividade anormal por parte do exército russo. Além disso, algumas fontes referem que no próximo ataque a Rússia vai utilizar mais alguns mísseis hipersónicos que são novos e nunca foram usados em ataques, por exemplo o KH-99, o KH-MTS e o KH-BDK. E as características deles vocês podem ver aqui. Por exemplo, a velocidade do míssil KH-99 pode atingir os 6.600 km/h. Além disso, tivemos uma informação por parte do Serviço de Inteligência ucraniano que referiu que nos recentes ataques a Rússia também chegou a utilizar a versão 5 do drone do tipo Geran. E temos aqui uma primeira imagem, uma imagem aproximada, mas esta versão é bastante diferente das versões anteriores. Agora vamos à capital da Ucrânia, à cidade de Kiev, de onde também temos algumas informações bastante importantes. E como sabemos, nos últimos dias a Rússia tem atacado a infraestrutura do setor energético não só na cidade de Kiev, como na cidade de Dnipro, que fica localizada exatamente nesta área do mapa. E nós temos de perceber porque é que a Rússia efetuou ataques especificamente a essas regiões. Nós sabemos que o rio de Dnieper divide a Ucrânia em duas partes. O rio vem desde aqui do norte, passa pela cidade de Kiev, mas depois também passa pela cidade de Dnipro. E ao longo deste rio não existem muitos pontos onde os ucranianos conseguem fazer a travessia. Por exemplo, aqui na cidade de Dnipro temos várias pontes, temos também linhas ferroviárias que atravessam o rio e o mesmo também acontece na cidade de Kiev. Como podemos ver aqui no mapa, com estas linhas brancas e castanhas. O que significa que para efetuar a logística do exército ucraniano ao longo de toda a frente de combate, muitas vezes os ucranianos têm de atravessar este rio de Dnieper. E as principais cidades onde isso acontece, onde essa travessia acontece, é precisamente nas cidades de Kiev e de Dnipro. E é precisamente por isso que a Rússia tem atacado a infraestrutura dessas regiões, dessas cidades. E, por exemplo, as fontes pró-ucranianas já referem que a cidade de Kiev está a sofrer um blackout total. Bastantes casas ficaram sem eletricidade, bastantes indústrias ficaram paradas. E também já tivemos a notícia de que cerca de 185 mil famílias ucranianas neste momento estão sem eletricidade. E cerca de 100 mil delas se encontram apenas na região de Kiev. E obviamente isto não só serve para atrapalhar a logística ucraniana no campo militar, mas também serve para obrigar Zelensky a negociar com a Rússia para terminar este conflito. Também tivemos umas declarações por parte do novo chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, o Budanov, e ele referiu que o foco principal vai estar em combater a corrupção no exército ucraniano. E um dos maiores problemas que a Ucrânia enfrenta é a mobilização. Existe bastante corrupção nesses centros de recrutamento e de mobilização e, portanto, agora eles vão tentar melhorar esse aspecto. Além disso, tivemos outra informação por parte do exército ucraniano. E é o facto de que a Legião Internacional de Combatentes deixou de existir nas Forças Armadas ucranianas. Este rumor já tinha surgido no início de dezembro do ano passado, mas agora tivemos uma confirmação oficial por parte dos ucranianos. Agora podemos avançar para a situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate
e vamos começar desta vez pela região da cidade de Kupiansk. Temos algumas atualizações dessa área. Aqui mais ao sul, ao longo da vila de Podolya, tivemos mais alguns avanços confirmados pelo lado dos russos. Por exemplo, ainda durante o dia de ontem a configuração do mapa era esta, e já durante o dia de hoje ajustámos com base num vídeo publicado pelos russos a mostrar um soldado seu a erguer uma bandeira da Rússia. Isto confirma que os russos conseguiram efetuar uma operação de ofensiva e conseguiram conquistar todos aqueles territórios. E este vídeo pode ser facilmente geolocalizado no mapa, já que a bandeira foi erguida exatamente naquela casa. Além disso, do centro da cidade de Kupiansk, que para já está sob controlo das forças armadas da Rússia, porque não tivemos para já nada em contrário, mas durante as últimas horas os ucranianos publicaram um vídeo a mostrar uma bandeira no centro desta cidade, erguida num edifício, mas os russos já publicaram um vídeo a mostrar como essa bandeira foi estabelecida através de um drone e depois chegaram a destruir essa bandeira ucraniana. O vídeo é recente e por isso ainda não se encontra neste mapa, mas durante o vídeo de amanhã poderei mostrar-vos esse vídeo, portanto não acreditem e estejam atentos à informação que virá por parte dos ucranianos do centro desta cidade já nas próximas horas. Vamos continuar em direção ao sul. Da direção de Borova também não tivemos nada de novo, só de referir que os ucranianos supostamente conseguiram ter sucesso numa operação de contra-ataque nesta região e conseguiram conquistar todos aqueles territórios, mas até agora não tivemos nenhum vídeo ou imagem que confirmasse essa situação. Já ao sul também tivemos mais algumas atualizações, mas antes de irmos a esta região quero só discutir uma situação na frente da cidade de Liman, porque os russos já semicercaram esta cidade há bastante tempo. Um eixo de semicerco foi efetuado aqui mais ao norte e outro mais ao sul. E na verdade, os combates por esta cidade já se têm prolongado por alguns meses e nós não temos visto uma grande pressa por parte dos russos para conquistá-la. Mas ao mesmo tempo nós tivemos bastantes ataques efetuados pelos russos à logística dos ucranianos que vai em direção a esta cidade pelas estradas que se encontram em toda esta região do mapa. Isto tudo só para vos dizer qual é o verdadeiro significado de uma guerra de atrito. Os russos neste momento estão a desgastar as forças armadas da Ucrânia, o exército da Ucrânia, estão a exaustar as suas defesas, destruindo pouco a pouco toda a logística ucraniana nessa direção. Mas na verdade, para já os russos não efetuaram nenhuma grande tentativa de ofensiva para conquistar esta cidade na totalidade, mas por outro lado, os russos começaram a desenvolver uma grande ofensiva ao longo da floresta que se situa a norte da vila de Sviatohirsk. Por exemplo, durante o dia de hoje tivemos mais um ajuste no mapa, a sul da vila de Yarova, porque tivemos um vídeo a mostrar uma atividade por parte dos militares do exército russo, e este vídeo pode ser facilmente geolocalizado no mapa neste ponto, e por isso é que ele foi ajustado, mas estamos a ver aqui um colapso local da linha da frente de combate. Vou recuar alguns dias atrás o mapa só para nós vermos como a situação se tem desenvolvido. E vamos começar com o dia 27 de dezembro, porque dia após dia nós temos sempre ajustado o mapa a favor das forças russas. E obviamente os russos começaram a desenvolver estes ataques e depois até conseguiram quebrar algumas defesas ucranianas nas vilas de Sosnova, um pouco também na vila de Yarova. Mas nos últimos dias esse colapso das defesas ucranianas intensificou-se ainda mais. Tivemos regiões ocupadas pela Rússia também na porção mais ao norte desta floresta, mas isto pode trazer consequências bastante perigosas para os ucranianos, porque esta floresta vai permitir aos russos concentrarem mais e mais forças e depois eles até poderão ter liberdade em escolher um eixo de avanço. Poderá ser mais para o norte, em direção à cidade de Izium, ou então poderá ser para sul para fazer um semicerco à cidade de Sloviansk. Portanto, algo interessante está a desenvolver-se aqui e vamos ficar bastante atentos a esta região nos próximos dias. De Sivers não tivemos nada de especial, apenas alguns ataques regulares, tanto por parte dos russos como por parte dos ucranianos.
Na cidade de Kramatorsk tivemos um ataque russo com uma bomba FAB de 3 toneladas e temos aqui um registro em vídeo que não tem grande qualidade. Já na região de Konstantinivka também tivemos mais algumas novidades. Sabemos que os russos iniciaram uma grande operação de ofensiva em toda esta região. Algumas fontes neutras referem avanços por parte dos russos, mas para já não tivemos nenhuma imagem ou vídeo que confirmasse o sucesso por parte dos mesmos. Vamos ficar a aguardar, mas é facto que esta ofensiva confirma-se e muito provavelmente teremos mais avanços registados pelos russos nos próximos dias. Vamos ficar atentos. Já a logística dos ucranianos também é atacada nesta região com bombas do tipo FAB, como podemos ver aqui. E os ucranianos continuam a enviar cada vez mais e mais reservas para defender a cidade de Konstantinivka. Vamos continuar. Das cidades de Pokrovsk e de Mirnograd não tivemos nada de especial, nada de novo. Sabemos que os ucranianos continuam com operações de contra-ataques localizados, mas para já não temos recebido nada de significativo. E agora vamos em direção à Zaporizhia e mais precisamente à região da cidade de Guliáy-Polha. Aqui foram registados mais alguns avanços por parte dos russos a norte, porque tivemos um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar um ataque que eles efetuaram às posições russas em toda esta região do mapa, e um destes ataques foi geolocalizado ao longo de toda esta rede de trincheiras que aqui se situa, e por isso temos a certeza que os russos possuem um controlo forte sobre toda aquela área. Mas, neste momento, os russos estão a tentar conquistar todos os territórios que se situam a leste da linha de ferro que passa nesta área do mapa. Ela vem desde aqui do norte e depois passa pela vila de Zalichnya em direção ao sul. Neste momento é este o principal objetivo dos russos, que é deixar o rio de Gaichu nas suas costas. E portanto, para já, um ponto de grande resistência ucraniana está na vila de Ternovata, e assim que esta vila cair, como eu já referi, podemos dizer que a última linha defensiva ucraniana em direção à cidade de Zaporizhia caiu. Portanto, nem os russos nem os ucranianos vão contar perdas para ter o controlo sobre esta vila. Vamos também ficar bastante atentos a esta situação nos próximos dias. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, partilhem-no e subscrevam o canal. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.